Gen V foi cancelada. Tá, a essa altura do campeonato todo mundo já sabe disso. E o próprio Eric Kripke ficou muito triste com a decisão tomada pelos engravatados da Prime Video. Mas qual foi o motivo para esse cancelamento ter acontecido? The Boys se tornou uma das maiores séries da atualidade. Violenta, provocativa, às vezes inteligente e com uma identidade muito própria. A produção da Amazon conseguiu algo raro: transformar uma adaptação de quadrinhos em algo bom. Tanto que abriu as portas para logo em seguida a chegada de Invencível. Mas isso deixa uma pulga atrás da minha orelha. Se The Boys é tão grande, por que seus spin-offs nunca conseguem ter o mesmo sucesso? Meus parabéns. E seja bem-vindo à Universidade Godolkin. Spin-offs já nascem em desvantagem. Eles raramente conquistam um público novo. E na maioria das vezes, sobrevivem quase exclusivamente da base já consolidada pela obra principal. Ou seja, quem assiste Gen V, Diabolical ou futuramente VOT Rising, provavelmente já assistiu The Boys. Oi. Isso significa que o spin-off não precisa apenas ser bom. Ele precisa justificar sua própria existência. E é aí que começa o problemão. Primeiro chegou Diabolical. Go the fuck away! Uma antologia animada, diferentes estilos visuais, diferentes roteiristas, liberdade criativa, e tudo isso parecia muito promissor. Porém, tanta liberdade traz um problema imediato. A série não sabia exatamente o que queria ser. Era uma sátira? Expansão daquele universo? Era só um produto rápido para manter a marca viva entre as temporadas? Ou só fanservice? A Prime Video não soube responder e o público também não. E quando a audiência não entende a importância de algo, ela simplesmente ignora. Diabolical não fracassou porque era ruim. Fracassou porque parecia irrelevante. E irrelevante é uma ótima palavra para descrever tudo isso. Isso porque no universo de The Boys, irrelevância é sentença de morte. E infelizmente, Gen V caminhou pelo mesmo caminho. Será que o problema está nas séries spin-off ou no próprio universo que a franquia construiu? Porque quando analisamos com calma, percebemos que o problema não é falta de qualidade. Diabolical é muito bem feito e criativo. Gen V, então, dispensa comentários. Mas essa conclusão traz algo muito mais perigoso, porque a única resposta que resta é a desconexão com o próprio público. Gen V tinha personagens fortes, boas ideias, expansão real da lore daquele mundo e uma protagonista com potencial absurdo, Marie Monroe. Mas ainda assim, a sensação de parte do público era a mesma. Por que eu deveria me importar com isso? Quem assiste The Boys, assiste pela tensão constante, pela sensação que qualquer personagem pode morrer, mesmo que não aconteça. Muitos veem pela crítica social que a série traz, ou simplesmente pela imprevisibilidade das coisas, mas quando um spin-off perde tudo isso, ele perde sua identidade. E ok, Daniel, de 17 anos, que vai dizer que no final da primeira temporada eles introduzem o vírus, que depois aparece lá em The Boys. Sinto te informar, mas esse vírus poderia ser introduzido em um episódio de 50 minutos da quarta e mais fraca temporada de The Boys. Eles poderiam simplesmente encontrar essa instalação secreta. Acontece uma bagunça, algumas pessoas saem dilaceradas e a Luz, Estrela e o Rio terminam pela milésima vez. Total, acabou o promessa. Mas ao invés disso, foi uma temporada inteira de drama adolescente que os adultos estão mais que certos de achar sem graça. Aquilo não foi feito pra eles. Diferente das HQs, que são bem ruins, ainda assim todo o universo de The Boys lá rodeia os garotos. Todos os grupos de supers, as empresas, os arcos da história têm os guris como protagonistas. Mas esse spin-off tenta mudar essa abordagem e descentralizar as coisas. Primeiro, o hype diminui, depois o engajamento cai e em seguida o projeto some. Vocês estão mortos, seus filhos da puta! Vocês têm noção!
Eu trasusto. E vamos ser sinceros, The Boys só funcionou porque parecia diferente. E realmente, sua primeira temporada foi excepcional. Ela parecia mostrar pra gente que dali pra frente, os novos episódios e as novas temporadas seriam abordando formas diferentes de matar os supers. Seu bando de imbecis! Como burlar seus poderes e como achar suas fraquezas, e na verdade não foi nada disso. E quando você expande demais um universo baseado em choque e subversão, o choque vira rotina. O absurdo deixa de surpreender. Na segunda temporada de Gen V, por exemplo, a sensação é que a série utilizou 8 episódios para construir um único personagem e então matar ele. E pra mim o final dessa segunda temporada criou uma redundância absurda. O cara que arquitetou um plano com a maior mente daquele mundo, estruturou tudo e conseguiu finalmente alcançar seu objetivo, mas por culpa da sua ganância, ou simplesmente o roteiro empoderando o protagonista, esse gênio do mal só morreu. Inclusive a Kate e o Sam tiveram sua redenção, mesmo que a da Kate tenha sido muito mais bem elaborada, e o simples fato da Marie ter curado a Kate e recuperado seus poderes só mostra que a ação no início da temporada não teve consequência alguma. E mesmo que as coisas não tenham tido tanta consequência, eu até gosto da parte filosófica desse final. A Marie não ter explodido só a sua cabeça, mas ter explodido o busto do Godolkin. Busto esse que estava exposto por toda a universidade, fazendo com que ele tenha sido destruído pelo que a própria Universidade Godolkin construiu. E sabe o que todo esse desenvolvimento de 8 episódios culminou? Em um pós-crédito deles sendo recrutados pela Luz Estrela e em uma mini citação no primeiro episódio da 5ª temporada de The Boys. E parece que a Prime Video é simplesmente uma sátira da própria VOT. Eles pegaram tudo isso que deu errado e não aprenderam nada. VOT Rising. Previsto para 2027, esse spin-off carrega uma responsabilidade enorme. É provavelmente a última grande chance desse universo todo provar que ainda consegue expandir sem se enfraquecer. E curiosamente, ele pode ter exatamente aquilo que faltou em Diabolical e Gen V, personagens que o público já quer acompanhar. Soldier Boy, Stormfront, o passado da VOT, isso tudo gera curiosidade, conexão e relevância. Mas ainda assim, eu, particularmente, acho que não basta. Porque se a Prime Video repetir os mesmos erros, transformar a narrativa em produto e esquecer a identidade que fez The Boys ser The Boys, o resultado vai ser o mesmo. Mais um projeto bonito e mais um fracasso silencioso. Diabolical falhou porque parecia descartável. Gen V dividiu opiniões porque parecia opcional. E agora VOT Rising carrega o peso de provar que esse universo ainda sabe contar histórias que realmente importam. Porque no fim, o público não abandona uma franquia quando ela acaba. Ele abandona quando essa história toda deixa de parecer necessária. Eric Kripke, inclusive, já tem esse problema no seu currículo. As primeiras temporadas de Supernatural, especialmente até a 5ª temporada, seguiam uma linha narrativa clara. Uma história com começo, meio e fim. Era coeso, era intenso e principalmente tinha um propósito. Mas o sucesso foi tão grande que a série continuou. Uma parte significativa do público começou a se afastar, não porque a série ficou ruim de forma imediata, mas porque ela perdeu aquilo que a tornava especial. Uma narrativa que começa a se esticar e se repetir, os conflitos precisavam ser reinventados constantemente, a escala aumentava cada vez mais, mas seu impacto diminuía. E caralho, não parece que eu acabei de resumir The Boys?